Boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, seja lá o turno em que você está assistindo essa aula. A gente vai dar continuidade ao estudo das provas em espécie ou dos meios de provas em espécie no processo penal. Lembrando que nós passamos um bom tempo discutindo as questões relativas a uma teoria geral da prova, né? Pensando que o tema da prova no processo penal, o direito probatório no processo penal, ele é de extrema importância. Porque quando descuidado, pode levar, como normalmente leva no processo penal brasileiro, a condenações injustas, a decisões injustas, a uma incorreta decisão judicial sobre os fatos. Né? Então, nesse sentido, passamos um bom tempo discutindo uma teoria geral da prova para entender o funcionamento do direito probatório do processo penal, para entender as formas de decisão, para entender a motivação do juiz, como isso se dá, como isso é construído e como deve fazer parte de um controle por parte da sociedade civil dessas decisões judiciais. Né? Então, uma teoria geral da prova, eu espero que norteie esse estudo que nós iremos dar continuidade agora, que é o nosso estudo das provas em espécie. Jamais se esqueçam daquilo tudo que a gente aprendeu em teoria geral da prova. Apenas em relação a essa teoria geral, não se esqueçam, e toda a aula em que nós vamos estudar provas em espécie, eu faço questão de relembrar que a nossa exposição de motivos do atual Código de Processo Penal Brasileiro em vigor, que é aquele Código Estado Novista de 1941, que passou por algumas reformas parciais, mas que ainda não foi globalmente reformado, a exposição de motivos desse CPP encontra-se prevista ali, né? Aquela importante afirmação de que nenhuma prova vale mais do que a outra a priori, tá? Deixa eu só achar aqui para ler para vocês, esqueci de deixar no ponto para leitura, mas eu acho aqui bem rapidinho. Exposição de motivos do Código de Processo Penal, das provas. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado de certeza legal, ou seja, nenhuma prova possui um status ou uma tarifa ou um valor previamente colocado pelo legislador. Isso é sopesado pelo juiz em relação a todo o contexto de provas no momento da sua decisão. O juiz, então, tem a faculdade, a iniciativa de provas complementares ou supletivas, isso aqui nós já criticamos no momento oportuno, né? Não se deve dar ao juiz, em nenhuma hipótese, nem mesmo em hipótese supletiva, né, de complementação, a possibilidade de produção de provas, porque quando o juiz produz provas, ele desce da sua posição de imparcialidade e se aproxima de uma das partes, normalmente a parte da qual o juiz se aproxima é a acusação. Então, isso viola de morte a imparcialidade do juiz. Mas, continuando, todas as provas são relativas. Nenhuma delas terá valor decisivo ou, necessariamente, maior prestígio que outra. Então, todas as provas que nós estamos vendo aqui, em espécie, devem ser sempre relembrada essa afirmação da exposição de motivos do CPP, no sentido de que uma não deve valer mais do que a outra. Agora, o que a gente tem que pensar, e é isso que a gente vai debater aqui em cada uma das provas em espécie, é que sim, lamentavelmente, infelizmente, né, na prática forense, na prática judicial, nós temos algumas provas que são utilizadas pelo juiz, muitas vezes não só de forma única, né, condenações baseadas em uma única prova, em um único meio de prova, isolado de qualquer outras corroborações, confirmações dessa prova, como sim, os magistrados no Brasil tendem a dar mais prestígio ou mais valor a determinados tipos de prova, quase como rainhas das provas. Então, são essas nuances práticas que nós devemos abordar aqui também, tá? Bom, lembrando que a gente no final do semestre passado analisamos um meio de prova, né? Depois da nossa teoria geral, que foi a prova pericial. Esse semestre letivo inicia, então, com o nosso estudo da prova testemunhal. Então, a aula de hoje é para a gente começar a análise da prova
testemunhal. E aí prestem bastante atenção. Por quê? Mesmo com todas as limitações, restrições técnicas que, infelizmente, acometem a polícia judiciária no Brasil, em regra, tá? A prova testemunhal, a prova pericial, desculpem, que por ser uma prova um pouco mais técnica, tem um prestígio, né, maior, mas infelizmente ela não é levada a cabo por todos os fatores que nós comentamos quando debatemos prova pericial, também pelo fato de que há restrições técnicas, como eu disse, por parte da Polícia Judiciária Brasileira. Então, o que acaba acontecendo é que a prova testemunhal acaba funcionando como um dos grandes meios de prova no processo penal brasileiro, que muitas vezes levam por si só a palavra de uma testemunha de acusação à condenação do sujeito. E aqui eu já queria levantar um grande problema, que é o seguinte: o que é prova testemunhal, né, gente? Prova testemunhal é uma prova baseada, é um meio de prova penal baseado no depoimento de uma testemunha, no depoimento de uma pessoa, um ser humano, que é falível, cuja fragilidade, cuja falibilidade, cuja credibilidade deve sempre ser colocada à prova, ser trazida à tona, porque é um ser humano que erra, mesmo que inconscientemente, que se confunde, que no momento dos fatos, isso se tratando de testemunha ocular, pode confundir as coisas, pode ter criado falsas memórias. Então, quando a gente tem no processo penal brasileiro, né, um grande número de condenações baseado apenas com base em prova testemunhal, levando em consideração as restrições que a prova pericial acabam tendo no Brasil, né, isso culmina em uma grande parte de sentenças condenatórias baseadas apenas em prova testemunhal, e prova formada a partir da memória de alguém. Essas questões a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, mas para começar, né, um estudo formal desse meio de prova, que é a prova testemunhal, né? A prova testemunhal, ela normalmente acontece, então, em um ato que se chama audiência de instrução e julgamento, e tem uma ordem para acontecer essa inquirição, tá? Nós já tratamos da audiência de instrução e julgamento, lembrando que o interrogatório do réu é o último ato da audiência. Por quê? Para ser conferida a ele a regra constitucional e processual da ampla defesa, eu só consigo ter no direito de defesa amplo e irrestrito se o interrogatório do réu é o último ato dessa audiência, para que ele possa se defender de tudo que foi dito antes a respeito dos fatos. Tá? Então, a abertura da audiência de instrução e julgamento se dá normalmente com o depoimento da vítima, conforme o Código de Processo Penal. Depois nós temos as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. As testemunhas de acusação são arroladas pela acusação. Em qual momento? O momento de arrolar testemunhas, ou seja, de inserir um rol de testemunhas no processo por ambas as partes, é sempre o primeiro momento em que se fala nos autos. Qual é o primeiro momento em que a acusação fala nos autos? Na denúncia. Tá? Então, na sua formalização da sua hipótese fática, na denúncia, ou, em se tratando de uma ação penal privada na queixa-crime, é que vão ser arroladas as testemunhas de acusação, que vão ser inquiridas primeiramente pela acusação, pelo Ministério Público, e após pela defesa do réu. Agora, testemunhas de defesa são arroladas no primeiro momento em que a defesa tem para falar nos autos. Qual é o primeiro momento em que a defesa fala nos autos? Na resposta à acusação. Em se tratando de crimes da lei de drogas, defesa prévia. Mas então é esse momento em que a defesa tem para arrolar testemunhas. No momento de oitiva dessas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, primeiro faz as perguntas à defesa, ao advogado ou defensor público, e após a acusação, o Ministério Público. Tá? Gente, aqui eu queria levantar um grande problema que existe hoje na prática forense e que determina, nos faz afirmar a existência de uma cultura inquisitiva no processo penal brasileiro. Na verdade, a resistência a transformações
no processo penal, mesmo com transformações legislativas como essa que eu vou abordar agora. A gente tem o artigo 212 do CPP. Esse artigo 212 do CPP foi inserido em uma das reformas parciais que nós tivemos de 2008. Então, as últimas importantes reformas parciais no CPP se deram em 2008, depois em 2011 e agora com a lei anticrime. Todas essas reformas inseriram dispositivos de cunho acusatório, democrático, no processo penal brasileiro, mas, porém, na prática, pouca coisa mudou. O que nos denota é uma resistência por parte dos agentes do sistema de justiça criminal à incorporação nas suas práticas, em audiências e à frente dos processos, a incorporação de práticas eminentemente democráticas, ou seja, com o afastamento do juiz da produção probatória. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler o artigo 212 do CPP. O artigo 212 do CPP diz que as perguntas às testemunhas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas. Partes, acusação e defesa. Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a erro a resposta ou que não tiverem relação com a causa. Muito bem. Esse artigo, que foi inserido em 2008, ele visou o quê? Exatamente o afastamento do juiz no momento da audiência, para que o juiz não fique ele ali inquirindo as testemunhas, depois abre a palavra para as partes. Muitas vezes o juiz está ali inquirindo testemunhas de acusação, ele vira para o Ministério Público e diz: Vossa ilustríssimo representante do Ministério Público tem alguma pergunta para fazer? E o meritíssimo Vossa Excelência, o juiz, fez tantas perguntas que não sobrou nada para o Ministério Público. O promotor vira para ele e fala: Não, Excelência, estou satisfeito. Se alguém faz estágio, se alguém já pôde acompanhar audiências criminais, sabe que é assim que normalmente acontece. Ou seja, ao arrepio, passando longe, ao largo, do que o novo, que é de 2008, artigo 212, preconiza. É muito importante que o juiz ouça as inquirições feitas às testemunhas pelas partes, porque são as partes que estão no ringue do processo, são as partes que produzem provas. Lembrando sempre que cabe à acusação o dever de provar. Mas o juiz não tem que fazer inquirição de nada na audiência, a não ser que lhe reste dúvida ao final, como diz o próprio artigo 212. Então, essa mudança é uma mudança necessária para se caminhar a uma estrutura acusatória do processo, em conformidade com a Constituição. Mas nós sabemos na prática que muitas vezes isso não acontece. Tá? O juiz não pode assumir esse papel de protagonismo na realização das oitivas. Isso corrompe a estrutura acusatória de processo. Bom, quem pode ser testemunha no processo? A partir do artigo 202 do CPP, a gente tem a relação de quem pode ser testemunha, quem não pode, quem pode ser, mas não vai ser ouvido com status de testemunha, tá? E é isso que a gente vai ver agora. A princípio, gente, qualquer pessoa pode ser testemunha em processo, mas nem sempre foi assim. Já houve tempo histórico, no passado, em que algumas pessoas não podiam prestar depoimento como testemunhas em processo penal por ter má reputação. Então, prostitutas, drogados, travestis, condenados, escravos, mulheres, crianças, pessoas com má reputação não poderiam participar do processo penal dando seu depoimento como testemunha. Havia essa restrição probatória, tá? Hoje, o que nós temos é que não há restrições mais, então qualquer pessoa pode servir como testemunha, inclusive crianças. É claro que aqui o valor conferido a cada uma desses depoimentos, né? Inclusive depoimentos de policiais que realizaram o flagrante e que possivelmente estão ali com uma grande carga, uma alta carga, né, de sugestionamento, né? Porque eles não vão dizer que fizeram errado o flagrante. Mas enfim,
o que eu estou querendo dizer é que, em princípio, hoje não há restrição à oitiva de pessoas. Existem algumas limitações, tanto do ponto de vista legislativo, que já estão incorporadas restrições no Código de Processo Penal, como também algumas reflexões que nós devemos fazer, como, por exemplo, essa do depoimento dos policiais, o quanto de valor se dá ao depoimento dos policiais no processo penal, tá? O juiz ele tem que ter a cautela na valoração desses depoimentos. Mas quem então pode servir como testemunha? Em regra, qualquer pessoa. Então, em regra, qualquer pessoa pode servir como testemunha, assim como, em regra, ninguém pode recusar-se a depor. Em regra, ninguém pode se recusar a depor. Só que o artigo 206 do CPP garante que algumas pessoas podem se recusar a depor. Quem são essas pessoas que podem se recusar a depor? Ascendente, descendente ou afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Tá? Então, essas pessoas podem se recusar a depor. O que significa que elas nunca vão ser ouvidas? Não, elas podem ser ouvidas, só que elas não são obrigadas. Por que há essa restrição? Né? Em razão do parentesco, em razão dessa proximidade, elas não são obrigadas a depor. Então, é uma regra bastante coerente. Tá? É uma regra bastante coerente. Se forem ouvidas essas pessoas, vão ser ouvidas não com status de testemunha, mas com status de informantes. Ou seja, há um grau de não credibilidade, mas um grau de valor mesmo atribuído ao depoimento dessas pessoas no momento da construção da sua racionalidade, da sua motivação racional no momento da decisão, por parte do juiz, tá? Só que existem pessoas que estão proibidas de depor. Então, existem pessoas proibidas de depor. Essa regra, o rol dessas pessoas, está lá no artigo 207 do CPP, que diz quem é proibido de depor. Pessoas que, em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Então, bastante coerente também essa regra. Salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho, então elas vão poder. Então, o objeto da proibição aqui, da restrição aqui, é o sigilo profissional, é a tutela do sigilo profissional, tá? Que é reforçado pela proibição de alguns profissionais, como, por exemplo, psiquiatra, padre, analista, que deponham sobre fatos envolvendo seus clientes, réus em processo. Tá? Só que esse é um direito disponível. Ou seja, se desobrigados pelas partes, eles podem depor. Só que eles têm que ser desobrigados pelo interessado. Se desobrigados, esses profissionais podem depor. Tá? Essa autorização tem que ser expressa. Exceto quando o próprio interessado, no caso o réu, por exemplo, é arrolado, quando o próprio interessado, no caso essa testemunha, é arrolado como testemunha do próprio interessado, no caso o réu. Então, o réu arrola o seu próprio analista. Aí, aqui está a autorização expressa por uma autorização tácita, porém parece bastante expressa, uma vez que o próprio réu, com a sua defesa, colocou no rol das suas testemunhas o analista ou essas pessoas que, por dever, ofício e profissão, deveriam guardar segredo. Tá? E o advogado? O advogado, ele tem que ser considerado alguém proibido de depor sobre aquilo que ele teve conhecimento em razão do seu trabalho. Isso está também no artigo 207 do CPP, só que tem uma diferença. Nem mesmo quando desobrigado pelo interessado, ele pode depor. Isso violaria o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem que ser levado em consideração isso. Especialmente nesse momento que nós vivemos de criminalização da advocacia criminal, de mandados de busca em escritórios de advocacia, de criminalização mesmo da advocacia criminal. Tá? Então, essa é uma proibição, é um imperativo ético da profissão. E nem mesmo quando autorizado pelo interessado, o advogado pode depor.
sobre o fato que ele teve conhecimento no processo em que ele atuou. Tudo bem? Pessoal, no tema das provas testemunhais, me parece que para além dessa análise mais formal, digamos assim, desse meio de prova, é importantíssimo que a gente discuta a questão das falsas memórias. E essa questão das falsas memórias, eu quero debater com vocês na nossa live de quinta-feira. Então, eu os aguardo para o nosso primeiro contato virtual, porém síncrono, né? Ao vivo, para a gente matar aí as saudades um pouco também, tá bom? Então, espero vocês na quinta-feira para nossa aula ao vivo, live, lá no Classroom. Vocês vão encontrar o link para entrarem e a gente se encontrar. Um abraço, tchau, tchau.